Então agora a nossa aula de história. Vamos lá, página 30. Registrando o Brasil. Mapa! Vamos falar de geografia? Não, de história. Vamos ler no livro? Acompanhe a leitura. Olhinho no seu livro, lendo junto comigo. A partir de 1500, os primeiros mapas com a representação do território do continente americano e das terras que formariam o Brasil começaram a ser publicados na Europa. Veja esta imagem. Esta imagem é uma xilogravura aquarelada à mão. Ela não é muito grande. O mapa retrata a viagem do navegador francês Jean Parmentier pela costa brasileira. Nele podemos observar os indígenas extraindo e carregando toras de pau-brasil. As notícias da América, que descreviam hábitos e costumes dos povos nativos e a natureza de lugares até então desconhecidos dos europeus, despertaram muita curiosidade na época. Então, esse mapa, crianças, foi feito com uma arte, na verdade, a combinação de duas artes. A xilogravura com a aquarela. Então, a xilogravura é a arte de entalhar em uma madeira o desenho que você quer fazer. O artista, ele vai como que cavando em um pedaço de madeira, ele vai cavando, ele vai esculpindo a cena, a imagem que ele quer retratar. E a pintura, ela é aplicada depois. Então, eles fazem na madeira, pintam e depois usam essa madeira como carimbo, entendeu? Então, eles vão prensar essa madeira em um material, em uma folha, em um material próprio e vão registrar isso. É muito interessante a xilogravura. Veja que já a partir aí de 1500, 1560, as pessoas já estavam com esse interesse de registrar o território, mas naquela época ainda não havia os equipamentos necessários para fazer as medições necessárias e trazer um tamanho real nos desenhos das coisas. Então eram mais como se fossem ilustrações do que eles viam. Observa bem essa cena para você responder. Como denominamos, ou seja, como damos o nome a esse tipo de documento representado na xilogravura? Em que século ele foi produzido? Então, esse desenho aqui, ele retrata o que tipo de desenho? Que tipo de documento? Tá escrito lá no título, ó, registrando a história. Então, tá escrito no título. Ele retrata um mapa, não é mesmo? Já eram as primeiras tentativas de fazer mapa. E qual século que ele foi produzido? O século XVI. No algarismo romano, nós escrevemos 16. O século é o grupo de 100 anos, tá? Então, ele começa em 1501 e vai até 1600. Então, séculos, todos os anos que estão aqui nesse tempo é chamado de século XVI. Veja que o quadro foi feito em 1556, depois do número 1500, né? Então, século XVI. Olha, estamos voltando para a matemática. Na letra B, qual a atividade desempenhada pela maior parte das pessoas representadas? Então, a maior parte
das pessoas que estão desenhadas aqui estão trabalhando, fazendo que tipo de trabalho? Então, se você observar. E também a descrição na lateral da imagem fala o que eles estavam fazendo, tá bom? Na letra C, como o pau-brasil era transportado até a Europa? De que forma eles levavam essa madeira? Quem se ocupava da tarefa de extrair e transportar o pau-brasil até as embarcações? Essa tarefa era de quem? Nesse período aqui. Na outra página, número 2, é uma resposta pessoal. Com base na xilogravura da página 30, escreva no seu caderno o que podemos descobrir sobre os hábitos e costumes dos habitantes e sobre a natureza do Brasil em meados do século XVI. Compare sua análise com a dos colegas. Bom, não vai dar para comparar, mas dá para você responder. Então, o que você vai fazer? Quando a gente vai para o caderno, eu já ensinei isso uma vez e vou estar repetindo. Quando nós vamos para o caderno, nós escrevemos o quê? O nome da disciplina, a página, aqui é página 31, o número da questão, se tem A e B, não tem, pronto. Agora você responde. Quando você for mandar a foto, aí pelo título aqui, ó, nome da disciplina e número da página e número da questão, eu consigo saber a resposta do quê, tá bom? Número 3, nós temos um outro tipo de mapa. Mapa da aldeia Pataxó. Então, observa bem esse mapa. Esse mapa aqui, ele é um desenho mais simplificado também. Ele é um desenho que usa muito de desenhos que eles inventaram para fazer e para representar. Mas veja que tem legenda, então a legenda ajuda a gente a entender o mapa. Que lugar está representado nesse mapa? Tá lá no título. Brasil, aldeia Pataxó em Minas Gerais. O que podemos descobrir sobre essa aldeia só olhando a legenda? Então veja, na legenda mostra onde tem uns risquinhos verdes. Mata, quer dizer, mata fechada, as florestas que já tem. Essas coisas amarelas querem dizer o quê? Igreja e farmácia. Então, onde tem pontos amarelos, esse triângulo amarelo, são igrejas e farmácia. Aonde tem esses riscos azuis, são os córregos. Aonde tem esses riscos verdes mais grossos, são estradas. E aonde tem esses pontos verdes em retângulo, são os pastos. E aonde tem as manchas vermelhas, são as casas dos índios. Tem um retângulo meio pequeno aqui, né, com algumas coisas vermelhas, parece, é o campo de futebol, eles gostam de jogar bola. E esses pontos vermelhos são as roças, diferente do modelo das casas. Então, só observando isso e olhando lá no mapa, que lugar está representado, letra B? Como podemos descobrir sobre essa aldeia? O que você pode descobrir da aldeia? Só olhando assim o mapa. E aí, na letra C, qual a importância da legenda do mapa? Talvez não caiba a resposta e você pode fazer no caderno, mas se couber, porque é coisa bem pequena, você pode fazer aí. Agora, você já sabe que um mapa representa o território de um país, de uma cidade, de um bairro ou de uma aldeia. O mapa nos ajuda a localização dos lugares, do presente ou do passado. Essa atividade em grupo não dá para ser feita, mas fica o aprendizado aí para nós. Então, na página 32, Rede de Conhecimento, vamos falar um pouquinho de Mata Atlântica? Mata Atlântica é uma floresta nativa do Brasil. É uma floresta que ela acontecia muito no litoral do Brasil. Quando você ouve a palavra litoral, você tem que pensar em praias, ok?
Litoral é aquela parte do Brasil em que há praias, aonde é banhada pelo mar. A floresta atlântica, ela era no passado gigante, ela ainda é grande, mas comparada ao passado ela é muito pequena. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava toda a extensão do litoral brasileiro, do atual Rio Grande do Norte, então lá no Nordeste, até o Rio Grande do Sul, lá no sul do país. Então toda a costa, todo o litoral brasileiro era cheio dessa Mata Atlântica. Ela formava a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil. A primeira é a amazônica. Restam cerca de 7% da sua extensão original. A maior parte dessa área foi ocupada por grandes cidades, pastos e campos para a agricultura. Apesar de séculos de exploração e destruição, a Mata Atlântica ainda apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. Algumas espécies encontradas na Mata Atlântica, aí vocês vão ver as fotos aí, ó. Vocês estão vendo a árvore, o pau-brasil, vocês estão vendo aí o muriqui do norte, sapo-cururu, ai, sapo-cururu, sapo-cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio. Você canta que jeito essa música? Cantei meio desentoada aqui, mas é mais ou menos isso. O jacaré do papo amarelo, o peixe dourado, a palmeira jussara. Olha quanta diversidade nós encontramos na Mata Atlântica. Na próxima aula a gente traz a correção dessas duas páginas, 30 e 31, certinho? E continuamos com o nosso assunto, mas a próxima aula de história é só a semana que vem, tá bom? Um beijinho para vocês e até a próxima.